Boa tarde a todos. 20ª sessão ordinária de 16 de junho de 2025. Fase do expediente. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária às 17h46, sob a proteção de Deus. Expediente. Senhores vereadores, em razão de inclusão de matéria orçamentária na ordem do dia, o expediente ficará reduzido a 30 minutos, após a leitura dos papéis, de acordo com o artigo 337 do Regimento Interno. Coloco em votação a ata eletrônica número 20/2025 da 19ª sessão ordinária de 9 de junho. Enquanto os vereadores votam, quero pedir à secretaria que deixe registrado a ausência do vereador Carlão do Nova Europa. Encontra-se em agenda externa representando a Câmara. Muito obrigado. Obrigado, secretaria. A ata foi aprovada por 16 votos sim. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Paulo. Quero pedir a retirada do requerimento 256/25. Pedido do nobre vereador é pertinente, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes, o requerimento 256/2025, de autoria do vereador Paulão, sai da pauta. Obrigado. Esta Casa recebeu 14 expedientes vindos do Poder Executivo e 2 expedientes vindos de outras fontes, que constam na pauta eletrônica disponibilizada aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas. Proposituras apresentadas. Projeto de lei número 146/2025, de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno, que institui no calendário oficial do município a Semana de Conscientização sobre a Doença de Huntington e da outras providências. Projeto de lei número 147/2025, de autoria da vereadora Roberta Moraes Diniz, a professora Roberta, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes informativos nos elevadores de edifícios, contendo informações sobre canais de denúncia de abuso e violência contra a mulher no município de Hortolândia.
Projeto de lei número 148/2025, de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno, que dispõe sobre a denominação da Rua 37, Jardim Nova Hortolândia, nos termos da Lei Municipal número 2.863, de 2013. Projeto de lei número 149/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre afetação de área pública que especifica. Projeto de decreto legislativo número 12/2025, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso, o vereador Zaca e outros, que dispõe sobre outorga de título de cidadão hortolandense ao senhor Joaquim Bitoio Bulhões Filho. Projeto de resolução número 8/2025, de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva e outros, que institui a Comissão de Assuntos Relevantes para acompanhamento das ações e soluções dos problemas de emissões de gases e odor da Estação de Tratamento de Esgoto de Hortolândia. Veto número 13/2025, de autoria do Poder Executivo, de veto total ao projeto de lei número 41/2025, autógrafo número 66/2025, que dispõe sobre a instalação de salas de apoio à amamentação em locais de grande circulação no município. Veto número 14/2025, de autoria do Poder Executivo, que veta total o projeto de lei número 47/2025, autógrafo número 67/2025, que institui no calendário oficial do município de Hortolândia a Semana de Combate e Prevenção de Violência Doméstica. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 77/2025, de autoria do vereador Jonathan Domingues, que inclui no calendário oficial do município de Hortolândia o Dia Municipal do Esporte. Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, número 2/2025, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas municipais do exercício de 2021. Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE-SP, e TC número 7086.989.20-9. Leitura de expediente acessório à matéria legislativa. Requerimento protocolado na data de 16 de junho de 2025, pelo vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno, que solicita a retirada do projeto de lei número 148/2025, de sua autoria, que dispõe sobre a denominação da Rua 37, no Jardim Nova Hortolândia, para as devidas adequações. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, foram apresentadas 98 indicações, que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão de 12 requerimentos. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Zaca? Devido ao expediente reduzido, gostaria que fosse consultado plenário a possibilidade de lermos e votarmos em bloco requerimentos e moções. O pedido do nobre vereador é pertinente, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes, faremos a leitura em bloco de 12 requerimentos e 6 moções. Peço ao segundo secretário que dê início à leitura. Muito obrigado. Requerimento 255 de 2025, que requer informações sobre obras de manutenção e reforma na MEF Leni Pereira Prata, localizada na Rua Francisco Beretta, número 218 e 350, no Jardim Novo Ângulo. Requerimento 257 de 2025, que requer informações sobre a área verde localizada na Rua Professor Timóteo Mendes de Oliveira, ao lado da EMEI, no Jardim Novo Cambuí. Requerimento 262 de 2025, que requer informações sobre a rede de esgoto e pavimentação asfáltica no bairro Chácara Alvorada. Requerimento 263 de 2025, que requer informações sobre as obras de recapeamento no Jardim Rosolém, Jardim Adelaide, Jardim Mirante e Vila Inema. Todos requerimentos do vereador Ademir Clemente. Requerimento número 258 de 2025 requer informações sobre a aquisição de ambulâncias para atender a crescente demanda nos chamados de atendimento no município. Requerimento do nobre vereador Nego. Requerimento número 259 de 2025 requer informações para fim de denominação do salão comunitário localizado na Rua Benedito de Vicente Camargo, Chácara Planalto. Requerimento do vereador Zaca. Requerimento 260 de 2025 requer informações quanto à pavimentação asfáltica no bairro Chácara Recreio 2000. Requerimento do vereador Derli. Requerimento número 261 de 2025 requer informações para as reformas do campo do poliesportivo Nelson Cassian. Requerimento do novo vereador
Edivan Campo de Albuquerque, Ceará. Requerimento 264-2025, que requer informações sobre obra realizada na rua Luiz Camilo de Camargo, no trecho entre o número 2060 e número 1230. Requerimento 266-2025, que requer informações sobre o plantio de árvores e as condições da calçada na rua José Agostinho, no entorno da EMF, professora Marleciene Priscila Presta. Ambos requerimentos do vereador Jonathan Domingues. Requerimento número 265/2025, que requer informações sobre a possibilidade do município de Hortolândia firmar convênio com o governo do Estado de São Paulo e a Polícia Federal para o uso de imagem de satélite de alta resolução para monitoramento de crimes ambientais. Documento do vereador Clodoaldo. Moção número 184/2025, moção de parabenização pela inauguração do viaduto sobre a linha férrea ligando o Jardim Nova Europa, em Hortolândia, ao Parque Residencial Bandeirante, em Sumaré. Moção 185 de 2025, moção de apoio e solidariedade ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, 12 de junho. Ambas moções do vereador Luiz da Regional. Moção número 186/2025, moção de parabenização pela campanha ao combate do trabalho infantil, realizada para todos os profissionais, entidades, organizações e sociedade civil, equipes do CRAS. A moção da vereadora Roberta Diniz. Moção 87/2025, moção de parabenização à Escola Legislativa da Câmara Municipal de Hortolândia por seu primeiro aniversário e por sua contribuição para a formação cidadã e fortalecimento do poder legislativo. Moção do vereador Paulão. Moção número 188/2025, moção de apelo ao Grupo Itaú pelo não fechamento da agência bancária no Jardim Amanda. Moção do nobre vereador Jonathan. Moção 189/2025, moção de apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para estabelecer, por meio de legislação estadual, que parte dos valores arrecadados com multas ambientais aplicadas por órgãos estaduais, como a CETESB, seja revertida aos fundos municipais de meio ambiente dos municípios onde ocorreram as infrações. Moções do vereador Clodoaldo. Obrigado, secretários. Antes de colocar os documentos em discussão, gostaria de agradecer a presença da Guarda Municipal. Sejam sempre bem-vindos e obrigado pelos serviços prestados a todos nós. Senhores vereadores, os documentos estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Jonathan. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Roberta, cumprimento também a todos que nos assistem pela web e pela internet, presencialmente aqui também. Tenho alguns documentos a serem discutidos hoje nesta casa, documentos importantes, porém vou me ater na moção de apelo ao Grupo Itaú pelo fechamento da agência bancária lá do Jardim Amanda. Bom, recebi, através de representantes do sindicato bancário, informação que a agência do Itaú, no Jardim Amanda, irá fechar na data do dia 16/7. Todos sabem que o Jardim Amanda é o maior bairro da cidade de Hortolândia, maior do que muitos municípios do estado de São Paulo e também do nosso país. Hoje, aproximadamente com 80 mil habitantes, nós temos uma agência bancária, o Itaú, e outras agências também, no Jardim Amanda. E nós sabemos que, com esta nova era digital, muitos bancos estão reduzindo aí o atendimento presencial. Mas nós estamos falando de um bairro de 80 mil habitantes, aproximadamente, onde, apesar de ser uma empresa privada, tem a questão do trabalho social também. Hoje nós sabemos que, com grande parte, principalmente das pessoas da melhor idade, né, as pessoas aposentadas que precisam fazer os pagamentos nas agências, saques, uma série de serviços nas agências bancárias, então nós sabemos que muitas pessoas dependem desse atendimento presencial. E, infelizmente, apesar da evolução, nós não estamos ainda no momento onde nós podemos deixar todos os atendimentos de forma presencial. O Itaú, se eu não me engano, tinha 4 agências na cidade de Hortolândia, está reduzindo
agora fechando essa agência do Jardim Amanda para apenas uma agência atendendo no centro. Então, deixo essa moção de apelo ao Banco Itaú para que ele possa rever, né, a questão dessa decisão de estar encerrando as atividades lá no Jardim Amanda. Nós temos aqui, nós somos em 19 vereadores, nós sabemos que o bairro do Jardim Amanda é um bairro super populoso, que apesar da questão da era digital, como eu disse aqui, existe um grande atendimento, porque eu estou sempre ali próximo, ali, a gente vê que todo dia, na parte da manhã, principalmente o pessoal de mais idade, tem uma fila enorme ali para poder ser atendido. É uma agência que a gente vê que tem atendimento o dia todo, então se faz necessário que essa agência permaneça aberta para que os atendimentos possam continuar de forma presencial. Então, deixo esse apelo aqui e conto com a aprovação de todos os vereadores dessa casa. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Os requerimentos e as moções continuam em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Clodoaldo. Senhor presidente, nobre vereadora Roberta, nobres pares, gostaria de trazer nesta sessão ordinária de hoje alguns importantes documentos e gostaria de começar com o requerimento número 265 de 2025, onde eu requeiro informações sobre a possibilidade do município de Hortolândia firmar convênios com o governo do Estado de São Paulo e a Polícia Federal para o uso de imagens de satélite de alta resolução para o monitoramento de crimes ambientais. Senhores, senhoras, o Ministério de Justiça e Segurança Pública, ele tem um projeto que se chama Programa Brasil Mais. É um programa onde eles disponibilizam mais de 180 satélites espaciais para monitoramento. É uma ferramenta estratégica para identificar desmatamentos, construções irregulares, aberturas de vias clandestinas, movimentação de terra e solos expostos, fortalecendo a fiscalização e o uso de ocupação de solo, né, além de prevenção de acidentes geotécnicos. Então, é um importante projeto e o Ministério de Segurança Pública, eles estão fazendo parcerias com os estados e com os municípios para adquirir essa importante tecnologia, né? Então, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, é possível os municípios do Estado de São Paulo fazer esse convênio e ter essa tecnologia em seus municípios. Considerando que a cidade de Hortolândia, vereador Sidney, nós temos aqui uma central de monitoramento que é uma das mais equipadas da região metropolitana de Campinas, eu acredito que essa tecnologia poderia ser talvez acoplada a essa tecnologia que nós já temos, né? O vereador Clemilton também tem conhecimento desse tipo de tecnologia. Eu acredito que é algo que nós podemos discutir e implementar na nossa cidade. E aqui eu faço alguns questionamentos. O município de Hortolândia tem conhecimento do programa Brasil Mais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Existe alguma tratativa em andamento para que o município de Hortolândia firme convênio com a Polícia Federal ou o governo do Estado de São Paulo para viabilizar o monitoramento via satélite em nossa cidade? Em caso afirmativo, em que estágio se encontram as negociações? Então, são perguntas importantes, um requerimento que vem aí para ajudar. Atualmente, nós atuamos muito em relação a esses desastres ambientais, a esses problemas. A Prefeitura Municipal recebe uma denúncia e, a partir daí, começa a fazer algum tipo de autuação, né? Eu acredito que, com essas tecnologias, nós podemos trabalhar de forma preventiva. Então,
é um importante projeto, vereador Luiz, que eu acredito que vale a nossa Secretaria de Meio Ambiente, também Planejamento Urbano, até mesmo a Secretaria de Habitação, estudar e verificar a possibilidade de implementação em nosso município. Apresento também, senhores, a moção número 189 de 2025, onde eu faço um apelo aqui à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para estabelecer, por meio de legislação estadual, que parte dos valores arrecadados com multas ambientais aplicados por órgãos estaduais, aí eu dou como exemplo a CETESB, seja revertida aos fundos municipais de meio ambiente dos municípios onde ocorreram as infrações. Recentemente, nós aprovamos aqui o projeto de lei do Poder Executivo sobre o Fundo Municipal do Meio Ambiente, né? Então, existe o Fundo Municipal e o que eu estou sugerindo aqui para os deputados estaduais é para que eles atualizem a legislação estadual, disponibilizando que parte dessas multas fiquem nos municípios onde foi autuado o órgão ou a empresa. Eu dou o exemplo aqui da Sabesp, onde nós temos, vereador Edivaldo, já chegou em R$1.700.000 as multas da CETESB na Sabesp. E nós estamos sofrendo, a cidade está sofrendo, e dessa multa não fica R$1 de recurso no município. Então, o que eu estou aqui solicitando aos deputados estaduais é para que a legislação estadual seja atualizada e que parte dessas multas fique nos municípios. A CETESB, no segundo semestre de 2024, já tinha arrecadado mais de 13 milhões de multas em todo o estado. E muitas vezes os municípios ficam sem nada desses recursos e esse dinheiro poderia ser utilizado para ações ambientais aqui mesmo na nossa cidade ou em outras cidades onde essas multas são aplicadas. Me permitam uma parte, vereadora? Com certeza. Quero aqui enobrecer essa colocação sua aqui, lembrando que a CETESB é uma empresa do governo, correto? E esse dinheiro é devolvido para o governo. Então, assim, até onde eles vão querer acabar com esse problema que nós estamos sofrendo, de fato? Eu peguei o meu carrinho, o carrinho do meu bebê esses dias, cheguei até a reserva que a gente tem lá no Jatobá e não deu para ficar diante do cheiro. Né? Aí faz-se a multa, que está chegando a 1 milhão e pouco, é isso? 1.700.000. Isso. Mas só que o dinheiro volta para o governo. Isso não tem lógica. Esse dinheiro tem que vir, ser devolvido, se não todo ou uma parte, para a cidade que está sofrendo, para o povo que está sofrendo. Muito obrigado aí, vereador. Desculpa estar incomodando a sua fala. Eu agradeço, Léo, pela sua participação, e é isso mesmo que, através dessa moção número 189 de 2025, nós queremos. Que onde se tem multa, eu não estou só falando da cidade de Hortolândia, em qualquer cidade do estado de São Paulo, onde tenha autuação de algum órgão fiscalizador, que parte dessas multas fique no Fundo Municipal de Meio Ambiente. O ano passado, nós tivemos multas aqui numa grande empresa da cidade de Hortolândia que estava fazendo descarte irregular em uma lagoa. A gente não fica com nada desses recursos, né? Quando eu falo nós, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que poderia, através desse dinheiro, elaborar várias ações ambientais em nosso município. Senhores, por hoje é isso. Gostaria muito de contar com a aprovação dos nobres pares da vereadora nesses importantes documentos. Obrigado. Obrigado, vereador. Os requerimentos e as moções continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Paulão. Senhor presidente, boa tarde, nobres vereadores, vereadora, a todos que nos acompanham aqui e pela TV Câmara. Senhor presidente, fiz uma moção de parabenização por 1 ano da Escola do Legislativo e queria, de maneira rápida, parabenizar o vereador Edivaldo, que dá início do ponto de vista efetivo na construção da Escola Legislativa, e a Vossa Excelência, presidente, que não só deu continuidade,
como também está fazendo com que a escola do Legislativo avance de maneira significativa. Nós vivemos um tempo onde a proximidade com a população é fundamental para que nós tenhamos transparência, para que haja conhecimento, para que nós possamos construir pontes de ligação entre o Poder Legislativo, que é o órgão de representação popular, com a população a qual nós representamos. E a escola do Legislativo, senhor presidente, é uma ferramenta maravilhosa para que isso possa acontecer. Eu não estou dizendo só das formações que a escola vai gerar para os agentes políticos aqui e para os nossos servidores do Poder Legislativo, mas falo também da educação cívica, a educação cidadã, que vai levar todos os nossos munícipes que queiram entender e conhecer como funciona o Poder Legislativo, que possam, através da escola do Legislativo, ingressar dentro, no interior do Poder Legislativo Municipal e entendendo, participando de cursos, de formação, de capacitação, de oficinas, possam efetivamente entender a funcionalidade do Poder Legislativo. Senhor presidente, além disso, um trabalho da Escola do Legislativo com as nossas crianças, através de uma parceria que Vossa Excelência já tem construído com o secretário de Educação e as escolas da nossa rede municipal, e não só, a rede estadual também estará aberta para isso, para trazer as crianças, os alunos, os nossos jovens, para que eles concebam o funcionamento do Poder Legislativo. Isso é extremamente importante, coloca o Poder Legislativo, que Vossa Excelência preside hoje, na vanguarda desse trabalho. Veja, em tão pouco tempo de existência, 1 ano, vereador Derli, da nossa Escola do Legislativo, a nossa diretora tem assento hoje na Associação Brasileira, na Associação Paulista de Escolas do Legislativo. Em 1 ano de existência da nossa escola, coisa que outras cidades demoraram muito para chegar até elas, nós já temos uma cadeira na APEL. E aqui eu queria ressaltar a importância do trabalho da professora Jocilene. Ela dá muito trabalho, mas ela trabalha demais, senhor presidente. Trabalha demais, não é? É uma dedicação total. Ela colocou a vida a serviço da Escola do Legislativo, vai a curso, se capacita, faz relacionamento com todas as escolas do Legislativo, inclusive as próprias assembleias legislativas, buscando conhecimento e, ao mesmo tempo, levando a Câmara de Hortolândia para um lugar de destaque nesse meio, que é um meio seleto, que é um meio onde o próprio Tribunal de Contas, através da sua escola de contas, estimula que as câmaras, as assembleias, façam as suas escolas e crie esse relacionamento, essa rede, essa malha, não é, de conhecimento e de formação para a nossa população. Então, quero também aqui, ao parabenizar a Vossa Excelência e ao vereador Edivaldo, presidente passado desse trabalho, fazer também essa referência à seriedade, à dedicação e o trabalho que a professora Jocilene tem feito, de maneira digna, nos honrando a todos nós, porque aonde vamos, ela já chegou com a Escola do Legislativo, já falou de Vossa Excelência, já falou da Câmara Municipal, ou seja, ela tem aberto portas não só para a Escola do Legislativo, mas como também para o nosso Poder Legislativo. E isso é fundamental ressaltar, porque é evidente que ela recebe um salário para fazer o trabalho dela, mas a maneira com a qual ela faz e a dedicação que ela põe, quiçá nós tivéssemos muitos servidores com essa dedicação, e não me refiro apenas ao Poder Legislativo, mas a todos os poderes públicos do nosso país com tamanha dedicação, senhor presidente. Então, parabéns a Vossa Excelência, que deu continuidade e que faça essa escola avançar o quanto mais, para que nós possamos trazer a comunidade para dentro da Câmara Municipal, para que eles saibam todo esse funcionamento e nos faça cada vez mais
não é numa relação democrática, numa relação cívica, eles possam efetivamente saber escolher melhor os seus representantes a cada eleição. Uma parte, antes do senhor encerrar. Claro, claro. Vossa Excelência já teve a oportunidade de agradecer e parabenizar o vereador Edivaldo, que implantou aqui, em junho do ano passado, uma ferramenta tão importante que é a Escola do Legislativo, mas faço questão de deixar registrado aqui também, nos anais da Casa, não fosse uma atitude do senhor lá no ano de 2013 em fazer a mudança no regimento interno para que isso fosse possível acontecer. Então, parabéns a você também por, há 12 anos atrás, já ter enxergado a importância que é a Escola do Legislativo. Parabéns também, vereador Paulão. Muito obrigado, viu? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Os requerimentos e as moções continuam em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Edivaldo. Senhor presidente, vereadora Roberta, vereadores e ao público presente, eu também não poderia deixar de vir aqui a essa tribuna e falar sobre a moção elaborada pelo nosso companheiro, nosso professor, vereador Paulão. A moção de número 87, moção de parabenização pelo primeiro ano da Escola do Legislativo, aqui da Câmara Municipal de Hortolândia, do Poder Legislativo. É difícil falar de comemorar um ano desse projeto, né, que foi implantado na minha gestão no ano passado, né, mas sem frisar a importância do idealizador, que foi o Paulo Pereira Filho, em 2013, quando ele já fez essa alteração no regimento interno, criando a Escola do Legislativo. Então, muitas coisas acontecem, muitas não, todas as coisas acontecem no nosso município por várias mãos. Aconteceu de eu ter implantado na minha gestão, no meu mandato, mas isso já era um desejo do nosso companheiro e talvez de outros aqui da casa, né? Então, isso é respeito. É você tocar algo que qualquer companheiro aqui da casa tem interesse em implantar e que talvez num determinado momento ele não conseguir implantar, mas que a gente tem sempre essa união de ver e valorizar a ideia de cada parceiro. É por isso que Hortolândia é o que é hoje. Hortolândia é a cidade que mais se destaca, que mais cresce, que mais se desenvolve, porque aqui dentro dessa casa não tem ego. Poderia, não vou implantar essa escola porque é uma ideia do vereador Paulão, mas e a população? E os servidores dessa casa? Como ficariam? Iriam deixar de ter uma ferramenta, iriam de ter uma possibilidade de aprender algo, de se aperfeiçoar no seu conhecimento pelo simples ego de não fazer aquilo que era de desejo de um outro companheiro nosso. Então, que isso sirva de exemplo para que outros projetos, que outros companheiros tenham de interesse em trazer essa casa, que seja de bem comum para toda a nossa população, que a gente abraça a causa, independente de qual vereador, de qual sigla partidária venha essa ideia. Então, Paulão, muito obrigado por ter tido essa ideia, mas, infelizmente, naquele momento, não deu tempo hábil, talvez, de Vossa Excelência ter implantado, e o nosso presidente atual, o vereador Daniel, que vestiu a camisa do projeto, independente de quem criou ou não, vem dando ênfase para esse projeto, e Hortolândia hoje é reconhecida, né, como uma cidade que realmente está vestindo a camisa da Escola do Legislativo, juntamente com a nossa coordenadora Jocelene, que, como foi dito aqui pelo presidente Paulo, não mede esforços para trazer o melhor para esse projeto. De vez em quando tem que pôr até um pouco de freio nela, porque ela tem vontade de trabalhar demais. Então, que todos, né, como Paulo disse, que todas as pessoas que pegam um projeto para tocar tivessem a mesma desenvoltura e interesse como a Jocelene tem. Então, parabéns à Jocelene, parabéns ao Paulo, ao nosso presidente atual, a todos os vereadores que, de uma maneira ou de outra, contribuíram, aprovaram o projeto, estão sempre participando, né? A todos os servidores que estão usufruindo dessa ferramenta e a nossa população em geral. Parabéns a todos. Obrigado, vereador.
Os requerimentos e as moções continuam em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Quero aproveitar, eu já havia agradecido a presença da Guarda Municipal, porém estavam em 2 profissionais e vi que chegaram mais 3. Muito obrigado pela presença, pelo trabalho prestado. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Os requerimentos e as moções foram aprovadas por todos os pares presentes. Concluídos os trabalhos previstos para o expediente, declaro encerrado o expediente às 18h20. De ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Gostaria que fosse constado plenário a possibilidade de não fazermos um intervalo regimental e tocarmos direto. Obrigado, vereador Zaca. O pedido do nobre vereador é pertinente. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes, iremos direto à fase da ordem do dia. Fase da ordem do dia, 20ª sessão ordinária, de 16 de junho de 2025. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da ordem do dia às 18h21 com as bênçãos de Deus. Matérias da ordem do dia em regime de urgência especial. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1, discussão única do projeto de lei número 140/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$20.000. Obrigado, secretário. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e consta apenas com o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Diante disso, solicito à Comissão de Bem-Estar Social e de Finanças e Orçamento para se manifestarem sobre os projetos de lei 140 e 145/2025. Suspendo a sessão pelo tempo necessário para a elaboração dos respectivos pareceres. Antes, senhores vereadores, eu gostaria de pedir que todos os presentes se dirijam à sala de reuniões. O secretário-geral Kleber tem um recado para passar para nós. Por favor. Muito obrigado. Retomando aos trabalhos, já com os respectivos pareceres assinados, retornamos à ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei 140/2025. Não havendo oradores, vai à votação.
Projeto aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2. Discussão única do projeto de lei número 145/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 1 da Lei número 1089, de 29 de maio de 2002, que dispõe sobre compensação de créditos tributários decorrentes de contribuição de melhorias com créditos líquidos e certos de servidores. Obrigado, secretário. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 145/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 3 da pauta da ordem do dia. Ordem do dia, item 3. Primeira discussão do projeto de lei número 81/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências. Obrigado, secretário. O presente projeto tem parecer favorável, porém teve emenda modificativa de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Está em discussão a emenda modificativa de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo oradores, vai à votação. Emenda aprovada por todos os pares presentes. Já com a emenda aprovada, vai à primeira discussão o projeto de lei 81/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado em primeira discussão por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 4 da pauta da ordem do dia. Item 4. Discussão única do veto número 9/2025, de autoria do Poder Executivo, que é veto total ao projeto de lei número 32/2025, autógrafo número 48/2025, que institui o uso do cordão tulipa vermelha, com instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com doença de Parkinson, no município de Hortolândia. Obrigado, secretário. Com parecer pelo acatamento do veto, vai à discussão veto total ao projeto de lei 32/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Veto acatado por 15 votos sim, 1 não. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 5 da pauta da ordem do dia. Item 5. Discussão única do veto número 10/2025, de autoria do Poder Executivo, que veta total o projeto de lei número 36/2025, autógrafo número 51/2025, que dispõe sobre a proibição de execução de música e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas e ou que expressem conteúdos sexuais nas instituições escolares públicas e privadas da rede de ensino do município de Hortolândia. Obrigado, secretário. Com parecer pela rejeição do veto, vai à discussão veto total ao projeto de lei 36/2025. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Clemilton.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Roberta, a todos que nos assistem pela TV Câmara. O veto que se trata sobre essa lei 36, de minha autoria, o veto do Executivo fala que proposição legislativa padece de vício de inconstitucionalidade material e formal e contraria o interesse público, tendo em vista que viola os princípios da legalidade e segurança jurídica, invade a competência legislativa da União e vício de iniciativa. Agora há pouco foi falado sobre a escola legislativa, né, aqui da Câmara. E eu tenho acompanhado, eu tenho visto, participado de todas. Eu perdi só o aniversário porque eu tive um contratempo, né, e eu não poderia desmarcar. Mas na escola legislativa, ela, no dia que eu participei, vários dias, diz, né, sobre a harmonia entre os poderes. E essa harmonia, ela tem que prevalecer, né? E eu, fazendo várias pesquisas, né, como sou um pesquisador da área do direito, eu venho defender para os nobres pares que entendam a minha posição. Eu tenho patrulhado, né, durante meus 28 anos de patrulhamento, de policiamento nas ruas, e tenho deparado com essa situação. Então, tenho deparado com isso e tenho enfrentado isso. Para os nossos policiais municipais também, tenho deparado com situações degradantes nas escolas. Eu deparei, filmei, fotografei para mostrar para a nossa sociedade os problemas que a gente vem tendo, e nós não temos uma legislação própria na cidade que fala sobre essa proibição. Minha filha tem 11 anos só de idade. Com 9 anos, eu deparei com uma situação idêntica a essa aqui. Então, nós precisamos fazer algo a respeito. Então, vamos lá. Em que pese a decisão, o veto, mas eu quero expor um parecer legislativo jurídico detalhado sobre o assunto. Trata-se de análise sobre a possibilidade jurídica de proposição de lei municipal que vede nas unidades escolares públicas e privadas do município a execução de músicas que façam apologia ao crime, ao tráfico de drogas e à violência ou organizações criminosas. A competência do município sobre escolas municipais. O município possui competência direta e plena sobre suas escolas públicas. Está lá no artigo 211, parágrafo 2º da Constituição Federal, abrangendo organização administrativa, funcionamento, gestão pedagógica, dentro dos parâmetros das diretrizes nacionais e estaduais. Proteção dos alunos, incluindo aspectos ligados à ordem, segurança e moralidade. Assim, é plenamente constitucional, norma municipal que proíba a reprodução, execução ou divulgação de músicas que façam apologia ao crime no ambiente escolar público, como medida de proteção à infância, ao desenvolvimento social e à promoção do ambiente educacional saudável. Referente ao veto nas escolas privadas. Vejam bem, quanto às escolas privadas, o município não possui competência para intervir no conteúdo pedagógico, está lá no artigo 22, incisos 24 e artigo 211, parágrafo 1º da Constituição Brasileira, mas possui competência suplementar sobre normas de funcionamento, está lá escrito. Segurança, saúde, sossego e a ordem pública, proteção da criança e adolescente, artigo 227 da Constituição Brasileira e artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Portanto, o município pode sim legislar impondo restrições relacionadas à proteção do ambiente escolar, da ordem pública e dos direitos da criança e do adolescente, desde que não interfira na organização didático-pedagógica, currículo, metodologias ou diretrizes educacionais. A restrição se refere ao ambiente físico da escola, protegendo contra conteúdos que exaltem crimes, violência e organização criminosa. Nós temos deparado com muito tráfico de drogas nas escolas. Eu mesmo fui um que apresentei, tive que chamar o Conselho Tutelar para conduzir uma menina de 14 anos na escola com um kit de 54 pedras, maconha e cocaína dentro de escola. Então, por que a gente não pode fazer isso aqui através de leis? Então, nós temos que subsidiar os nossos operadores de segurança para dar uma resposta adequada nesses assuntos quando a gente fala de menor. A base legal de sustentação está lá na Constituição Brasileira, no artigo 30, inciso 1º e 2º, competência municipal. Então, é de competência, sim, do Legislativo. Nós temos autonomia para fazê-lo. Artigo 211, parágrafo 2º, competência sobre escolas públicas municipais. Está lá, é constitucional. Artigo 227, prioridade absoluta na proteção da criança e do adolescente. Está lá escrito. Está lá, não estou inventando moda. Está escrito também. No Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069 de 1990. Artigo 70, dever do poder público zelar pela proteção integral da criança e do adolescente. Artigo 71, direito à informação, cultura, lazer, entretenimento, livre de conteúdos que possam comprometer seu desenvolvimento. O tráfico de drogas compromete. O bullying compromete. A violência escolar compromete. Então, nós estamos fazendo certo. Artigo 71. E no Código Penal, nós não estamos entrando na parte do ordenamento jurídico penal, mesmo porque não cabe a nós, cabe ao Congresso Nacional, mas já está tipificado no artigo 287, crime de apologia ao crime. Existem várias apologias, várias, mas o crime está tipificado no artigo 287, então está lá. O STF e o Supremo Tribunal, o STF e o STJ firmam o entendimento de que a liberdade de expressão não é direito absoluto, especialmente quando colide com a proteção da infância, a ordem pública e a prevenção ao crime. É o que a gente está tentando fazer aqui, prevenção ao crime. É possível a restrição de conteúdos em ambientes públicos ou regulados pelo poder público, como escolas. Regulado pelo poder público, a escola privada é regulada por nós também. Desde que justificada ao interesse público, na proteção de direitos fundamentais e na segurança, que é a nossa especialidade, segurança pública. E segurança pública envolve segurança escolar também. O presente projeto tem como objetivo proteger o ambiente escolar e garantir que os espaços de ensino, tanto públicos quanto privados, estejam comprometidos com a formação de valores éticos, morais e sociais, que favoreçam o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes. A Constituição Federal, em seu artigo 227, estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à segurança, à educação, ao respeito, à dignidade e à convivência em ambientes que promovam seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, livres de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Paralelamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá na Lei 8.069 de 1990, reforça em seus artigos 70 e 71 que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos à criança e do adolescente, garantindo-lhes acesso à cultura, à informação e ao lazer,
que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, vedados conteúdos. Vedados conteúdos. Vedados alguns conteúdos que possam incitá-los a praticar a prática de atos, a violência e a banalização do crime. A veiculação de músicas que fazem apologia ao crime, à violência, ao tráfico de drogas ou que exaltam organizações criminosas, ainda que sob roupagem de expressão artística, quando inserida no ambiente escolar, contribui para a naturalização de condutas que afrontam a ordem social, prejudica o desenvolvimento psíquico dos alunos e compromete o papel da escola como agente formadora de cidadãos. Importante destacar que esta iniciativa não se caracteriza como censura à manifestação artística ou à liberdade de expressão, valores assegurados constitucionalmente, mas sim como medida de proteção do ambiente escolar, especialmente no que se refere à prevenção da dignidade da criança e do adolescente, bem como da segurança da paz social e do respeito às leis e os bons costumes. O município possui competência legislativa para dispor sobre questões relativas à proteção da infância e adolescente. No âmbito de sua circunscrição territorial, especialmente no que tange às suas unidades escolares e o funcionamento dos estabelecimentos educacionais privados, desde que não interfira na organização pedagógica interna, nem no currículo, competências essas reservadas à União e aos Estados. Diante do exposto, e considerando a necessidade de resguardar o ambiente escolar como espaço livre de influências que possam estimular a prática de crimes ou exaltar condutas criminosas, submete-se presente projeto de lei à apreciação dos nobres pares, esperando-se sua aprovação em defesa da segurança, da ordem social e da formação ética, moral e das futuras gerações. Neste contexto, peço aos nobres pares que votem pela rejeição do veto. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. O projeto de lei continua, o veto, perdão, continua em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Ananias. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Roberta, eu quero ver se eu consigo ser breve nessa minha fala, mas com o discurso do nobre vereador Clemilton, eu me sinto na obrigação de justificar o meu voto pela manutenção do veto. Antes ainda da votação, quero antecipar que votarei pela manutenção do veto dado pelo Poder Executivo, que, embora colocou na justificativa alguns quesitos da Constituição, nós temos, e aí eu preciso também reforçar essa ideia, nós temos as comissões permanentes desta Casa, composta por Vossas Excelências e também subsidiada, assistida, orientada por pessoas extremamente capazes. São advogados com grande experiência no setor público e, naturalmente, está assegurado que a propositura do presente projeto de lei apresentado pelo vereador Clemilton concorre em alguns aspectos. Mas eu penso que aqui, nesse espaço, nesse momento, se discute mérito e não a legalidade. A legalidade se discute lá nas comissões. Mas como o vereador citou a questão da legalidade, eu também vou me permitir fazer uma observação que também é constitucional, vereador Clemilton, e nada contra Vossa Excelência, que fique muito bem claro isso daqui, tá certo?
Na apresentação do projeto de lei, todos nós votamos favoráveis, todos sem exceção, né? Tivemos nesta casa todos os votos. Aliás, imagino eu, que poderíamos, para não acontecer exatamente o que está acontecendo, debater mais, discutir mais, trazer mais debates sobre esses assuntos que interferem diretamente na vida de muitas pessoas. Se a gente pegar apenas e tão somente o número de alunos do ensino municipal de Hortolândia, que é de 0,6, ou seja, 6 meses de idade, nas creches, né, professora Roberta, até a 5ª série do ensino fundamental 1, tem aluno que termina com 9, mas a média nossa em Hortolândia é de 10 anos de idade. Então, nós temos todo o nosso trabalho de ensino municipal, da rede municipal de ensino, voltado para a criança, de 0 até 10 anos. No entanto, nós temos lá, no artigo 24, inciso 15º da Constituição Federal, escrito assim: compete aos estados, compete ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção à infância e à juventude. Estabelece a competência de legislar sobre esse assunto, sobre essa matéria, que envolve a criança e adolescente, a União, o Estado e o Distrito Federal, não inclui o município. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando o vereador Clemilton vem aqui e pega alguns artigos da Constituição e fala da possibilidade de se discutir o assunto, há vários outros artigos que também falam exatamente o contrário. Não há possibilidade. Eu vou repetir, artigo 24, inciso 15º da Constituição Federal. Compete à União, compete aos estados e compete ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção à infância e à juventude. Então, não compete ao município. O município está excluído. É um ente federativo excluído quando se trata de educação e quando se trata de juventude. No entanto, como eu já disse anteriormente, não é essa questão da legalidade que eu quero discutir, porque penso que o ambiente plenário se discute mérito e não legalidade. Do ponto de vista do mérito, eu quero chamar a atenção para um detalhe, porque eu também, vereador Clemilton, e acredito que vários outros vereadores, gostariam de derrubar esse veto, pela essência do tema que é trazido na origem do projeto de lei que gerou a lei. E uma outra correção que eu faria, também sem querer desrespeitar ninguém, muito pelo contrário, é que, uma vez o autor, ele é do PL, ele é autor do projeto de lei. Uma vez sendo lei, ela atinge a todos, sem distinção. Não existe autor de lei, existe autor de projeto de lei. Essa é uma opinião pessoal minha. Votado, atinge as nossas crianças de 0,6, que chega nas creches e sai aos 10 anos de idade. São 64 escolas no município, fora as parcerias com as creches e com a OSC. Nós temos hoje, no município de Hortolândia, só de responsabilidade do município, 25 mil alunos. Quando a gente inclui no projeto de lei, e agora a lei que foi vetada, a iniciativa privada, incluindo aí as escolas particulares, creches particulares e também a rede estadual de ensino no município de Hortolândia, nós estamos falando de números aproximados de 55 mil crianças. Então, é uma lei que precisa ser debatida. Aliás, vereadora Roberta, Vossa Excelência, por presidir a Comissão da Educação na Câmara Municipal, seria até prudente, em temas de grande relevância, em temas com essa envergadura, inclusive chamar, talvez não no plenário, mas na própria comissão, uma audiência pública. Porque aí eu chamo o supervisor de escola, chamo o diretor, chamo o supervisor, chamo gestores que trabalham o dia a dia diretamente com a criança, chamo pais e mães de alunos, chamo o representante da APM, que são as associações de pais e mestres. Mas quero dizer, como também uma pessoa que atua nessa área, né? A primeira vez que eu dei aula foi em 1997, então há mais de 25 anos a gente está trabalhando. A redação da lei é que
traz um problema de aplicabilidade, vereador Clemente, muito complicado. O artigo 2º, eu vou ler, diz o seguinte: o diretor e os gestores da instituição escolar será o responsável por fiscalizar o cumprimento do artigo 1º, ou seja, nós estamos levando para uma categoria dentro da rede escolar, e a vereadora Roberta sabe o que eu estou falando, um grau de responsabilidade tão grande que nem se ensina isso no curso de pedagogia. Ao invés do poder público municipal fiscalizar, a lei está dizendo, compete aos gestores fiscalizar. E o que é pior, o descumprimento deverá providenciar os gestores uma interrupção imediata do evento, qualquer que seja, ou seja, um aluno secundarista que tiver com o carro ligado, com a música, ela tem que fazer e desligar, e não o fazendo, quem responde é ela, ao invés de ser o aluno infrator. É isso que está na lei, é isso que não dá para poder derrubar um veto desse. Nós estamos trazendo um grau elevadíssimo de responsabilidades para gestores de escola, que talvez é isso que tem causado algumas dificuldades para poder fazer com que a educação caminhe da maneira como nós gostaríamos. Mas não é nem isso, a educação de Hortolândia ela é muito bem avaliada. Fica, artigo 1º da lei, proibido nas dependências das instituições públicas e privadas, eu entendo também que você prevê isso na privada, punindo os gestores, sem estabelecer na lei que tipo de punibilidade eu vou aplicar, é extremamente complexo. Sediadas no município de Hortolândia, ou em eventos promovidos por esta, ou seja, não precisa mais nem ser na escola, pode ser num evento promovido pela escola. Ou seja, se uma escola pediu plenário aqui da Câmara, e aqui acontecer alguma coisa no plenário da Câmara, que é o palco dos debates, alguma ideia que possa possibilitar apologia ao crime, ao uso de drogas, ou conteúdos pornográficos, aquela escola que veio aqui na Câmara pode ser punida. Não a escola, a instituição, mas os gestores da escola que trouxeram. Então, a redação da lei é que está complicada. Aí, ela vai além, né? Contenham letras, só letras, que façam apologia ao crime, ao uso de drogas, à facção criminosa e ao tráfico de entorpecentes, bem como àquelas que transmitam ideia de conteúdo pornográfico. Apenas a ideia de conteúdo pornográfico já estaria sendo proibido, vereadora Roberta. Também estaria sendo proibido qualquer tipo de linguajar obsceno e expressões vulgares que aludam à prática de uma relação sexual ou de um ato libidinoso. E como que eu atesto um ato libidinoso? Agora, em maio, nós temos uma semana, e todas vossas excelências sabem disso, nós temos uma semana inteira que a Educação Municipal de Hortolândia trabalha a questão da violência sexual infantil. E a cidade de Hortolândia já recebeu recentemente um prêmio a nível de Estado de São Paulo como melhor rede pública de ensino do Estado de São Paulo, que trabalha a questão da sexualidade infantil para a prevenção de violência. Ganhou um prêmio, vereador Derli. E a minha preocupação técnica também com relação à lei da maneira como ela está, é como que os professores irão, a partir de agora, tendo uma lei que penaliza ele próprio, ou seja, penaliza os gestores da escola, trabalhar a questão da sexualidade infantil nas escolas. De que jeito? E esse programa de prevenção, muito recentemente conversando, quero até fazer menção publicamente, não a pessoa somente dela, mas todas as outras pessoas que auxiliam nesse trabalho, mas quero fazer uma menção denominada à professora Jane, né, que é a diretora do ensino infantil do município, que ela dizia de números de encontros de casos de violência sexual gravíssimos acontecendo dentro da família biológica, vereador Clemilton, nos espaços mais distantes aqui da região central de Hortolândia. Então, assim, em primeiro lugar, região lá do Nova Europa, o vereador Carlão não está aqui hoje, né? Mas que abrange lá
Santiago, Conceição, Vila Guedes. Uma menina de 9 anos, na palestra, procurou a professora e falou assim, olha, o que a senhora está falando acontece na minha casa. 9 anos, já está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar. Segundo lugar, região que Vossa Excelência representa, vereador Léo, Primavera, Jardim Boa Esperança, Recanto do Sol. Maior número de casos de violência sexual infantil que está sendo descoberto por causa do programa de prevenção à violência sexual infantil dentro das escolas, que estaria completamente comprometido com a existência dessa lei. Se caso o veto seja derrubado, é natural que a prefeitura vai entrar com uma DIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, porque está ferindo serviços que ela própria, a prefeitura, realiza. Eu havia dito que não iria me prolongar, mas eu quero finalizar, presidente, dizendo das dificuldades que é, na maioria das vezes, a gente exercer esse papel de vereador. Porque, pela ementa da lei, vereador Clemil, tanto votei favorável quando ela foi debatida aqui nesse plenário, mas agora, olhando essas particularidades, e uma redação, me perdoem, mas uma redação muito subjetiva, e a lei ela não pode ser subjetiva, ela tem que ser direta, transparente, ela tem que atingir diretamente, não tem como derrubar um veto tão muito bem fundamentado do ponto de vista mais do mérito da questão da legalidade. Quando a gente discute, debate e apoia alguns segmentos que a gente considera segmentos de minoria, a gente sente essas dificuldades. E acontece isso com a equipe de profissionais da Secretaria da Educação que trabalha a questão da sexualidade infantil no município. Vossa Excelência, vereador Clodoaldo, sabe disso. Quando Vossa Excelência vem a essa tribuna e defende, por exemplo, os direitos das pessoas encarceradas, quantas vezes Vossa Excelência já fez isso? É uma das pessoas que luta e briga pela criação do Fundo Municipal da Pessoa Encarcerada, e é difícil defender somente quando a gente apresenta a documentação sem uma fundamentação e sem uma justificativa. Vossa Excelência também, vereador Derli, que tem uma bandeira com as pessoas com deficiência, sabe o quanto é difícil defender isso? E, da mesma forma, é difícil defender essas crianças de 0 até 10 anos, que são alunos da rede municipal de ensino e que hoje totaliza 25 mil alunos. Então, eu gostaria muito de, mais uma vez, reforçar o meu voto, sim, pela manutenção do veto, e conclamo Vossas Excelências para que acompanhem esse voto, sim, e que, se necessário for, a Câmara, numa oportunidade de um outro momento, possa se debruçar sobre o assunto e fazer uma lei onde a redação contempla a todos, sem punir quem não merece ser punido, que são os gestores municipais, os professores da rede municipal de ensino. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. O veto total ao projeto de lei 36/2025 continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Sim, acata o veto. Não, rejeita o veto. O sistema travou, nós vamos fazer votação manual. Só vou pedir a gentileza que vocês esperem para que eu faça a anotação aqui, né? Então, eu vou ter que pedir para quem votar sim se manifestar. Os que votam sim se manifestem, por favor.
Voto sim, presidente. Que votam sim, se levantem, por favor, mais fácil para eu anotar. Obrigado. Os votos não? Obrigado a todos. Uma novidade aqui na minha gestão, né? Fazer votação manual e pedir para levantar uma parte, a outra. Nós tivemos o veto acatado por 11 votos sim, 5 votos não. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 6 da pauta da ordem do dia. Item 6. Discussão única do veto número 11/2025, de autoria do Poder Executivo, que é veto total ao projeto de lei número 37/2025, autógrafo número 52/2025, que proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil, que divulguem, no decorrer das suas apresentações, expressão de apologia ao crime organizado e ou ao uso de drogas e de outras providências. Obrigado, secretário. Com parecer pela rejeição do veto, vai a discussão veto total ao projeto de lei 37/2025. Não havendo oradores, vai a votação manual. Novamente, eu vou pedir a gentileza dos senhores, da vereadora. O sim acata o veto, não rejeita o veto. Aqueles que votam sim, se levantem, por favor. Obrigado. Peço a gentileza, os que votam não, que se levantem. Muito obrigado. O veto foi acatado por 10 votos sim e 5 não. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 8 da pauta da ordem do dia. Desculpa. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 7 da pauta da ordem do dia. Item 7. Discussão única do veto de número 12/2025, de autoria do Poder Executivo, que veta total o projeto de lei número 39/2025, autógrafo número 54/2025, que dispõe sobre a alteração na Lei 3.236, de 5 de maio de 2016, que assegura às pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência visual, gestantes e idosos, embarques e desembarques dos ônibus fora dos pontos e paradas determinados. Obrigado, secretário. Com parecer pelo acatamento do veto, vai a discussão veto total ao projeto de lei 39/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Nosso sistema voltou. Sim acata o veto, não rejeita o veto. O veto foi acatado por 15 votos sim e teve um voto não. Solicito ao terceiro secretário. Item 8.
Em razão da leitura de emenda supressiva ao presente projeto, lida na fase do expediente, a deliberação da presente propositura fica prejudicada, devendo a mesma retornar para a Comissão de Justiça e Redação para a elaboração de parecer. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 9 da pauta da ordem do dia. Item 9, discussão única do projeto de lei número 83/2025, de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva, que dispõe sobre prioridade no atendimento aos usuários portadores de diabetes nos casos da realização de exames médicos em jejum total. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 83/2025. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, nobre vereadora Roberta, nobres pares, rapidamente, gostaria de solicitar o voto aí no projeto de lei número 83 de 2025, que dispõe sobre prioridade no atendimento aos usuários portadores de diabetes nos casos da realização de exames médicos em jejum total. Nós sabemos que as pessoas que têm essa patologia, a cada 3, 4, até 6 meses, eles são obrigados a fazerem exames, né? E aqui, o artigo 1º dessa legislação, ele sugere que os postos de saúde, laboratórios de análises clínicas, a partir da vigência da lei, uma vez aprovada e sancionada pelo prefeito, possa ter prioridade no atendimento, né? Nós sabemos os riscos, vereador Luiz, de hipoglicemia, quando se trata de uma pessoa que tem diabetes mellitus, né, principalmente. Então, essas pessoas, elas ficam 8 horas de jejum, chega no laboratório e muitas vezes tem que ficar por mais 1 ou 2 horas ainda aguardando, e isso pode gerar problemas crônicos de saúde. Então, a legislação que eu proponho aqui é que essas pessoas, no âmbito do município de Hortolândia, tanto em clínicas particulares quanto no SUS, possa ter atendimento prioritário. Muito obrigado. Com a parte aí, vereador. Sim. Quero parabenizar pela propositura, um projeto de grande importância, mas não só apenas a complicação de saúde ao paciente, mas também falhas no resultado, porque vai exceder o tempo de jejum, né, que geralmente é de 8 ou às vezes 12 horas, e passando desse tempo pode dar um resultado falso, né, de uma... Com certeza, vereador, bem lembrado. Eu acredito que esse projeto de lei vem para atender essas pessoas, né, o Brasil, e aí especifico Hortolândia, nós temos muitas pessoas que têm essa patologia, e esse projeto de lei vem para atender essa demanda, essa parte da população que já sofre no seu dia a dia com esse problema, através de medicamentos, e acredito que com a legislação aprovada será um problema a menos para eles enfrentarem. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Novamente o sistema travou. Coloco em votação o projeto de lei 83/2025. Os que votam sim permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 10 da pauta da ordem do dia. Item 10, discussão única do projeto de lei número 86/2025, de autoria de Paulo Pereira Filho, que dispõe sobre a denominação da rua projetada 3, no Jardim Vila Verde. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 86/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Os que votam sim permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes. Obrigado aí à secretaria. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 11 da pauta da ordem do dia. Item 11, discussão única do projeto de lei número 89/2025, de autoria do vereador Edivaldo Souza Araújo,
que institui o programa de educação e conscientização sobre a proteção animal no município de Hortolândia. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 89/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Manual novamente. Os que votam sim permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 12 da pauta da ordem do dia. Item 12, discussão. Primeira discussão do projeto de lei complementar número 3/2025, de autoria de Paulo Pereira Filho, que altera a lei complementar número 110, de 29 de setembro de 2021, que dispõe sobre Código Tributário do município de Hortolândia e de outras providências. Com pareceres favoráveis, vai à primeira discussão o projeto de lei complementar número 3/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Manual? Faremos votação manual. Os que votam sim permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos o projeto aprovado em primeira discussão por todos os pares presentes. Tem alguém inscrito que a gente não consegue ver aqui? Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, prevista para segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, às 17h30. Declaro a sessão encerrada às 19h40. Deus abençoe a todos e obrigado à presença de cada um aqui. Olá, continuamos ao vivo, direto da Câmara de Vereadores de Hortolândia, onde foram discutidos diversos projetos e ações para que você, morador, tenha uma melhor qualidade de vida. Eu vou conversar agora com o parlamentar que ocupou essa tribuna essa noite, ele já está aqui, vereador Clemilton, por favor, pode vir aqui comigo para falar de um tema bastante importante para você que nos acompanha agora. Vereador, boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Vereador, estamos trabalhando bastante. Isso mesmo, o senhor hoje ocupou a tribuna, trouxe algumas observações bastante importantes. Queria que o senhor desse um resumo, um destaque aqui para quem nos acompanha ao vivo. Sim, é o projeto de lei número 36, né, e o número 37 também, que reza sobre a proibição de músicas vulgares, videoclipes, que envolvam apologia ao crime, à organização criminosa nas escolas, né. É um debate amplo, né, como foi falado bastante aqui. Eu trouxe meus argumentos, né, um argumento técnico, jurídico, bastante questionamentos dentro da ordem dos advogados, né, a gente conversou bastante. Bom, mas como a gente está discutindo a parte técnica, mas também nós temos a parte política da cidade, deveremos debater mais aprofundado. E mais para frente vamos apresentar novamente, com outro corpo, com outras ideias, e vamos discutir com a educação. E assim por diante. A democracia é isso, a gente tem que lutar de uma forma em que a gente põe o nosso ponto de vista, tecnicamente, politicamente, e eu creio que lá na frente a gente vai conseguir colocar novamente essa lei, vai votar e vai aprovar, porque as nossas crianças merecem o melhor. E o poder público tem o dever, sim, de cuidar das nossas crianças. Essa foi a primeira etapa, né? Em outras câmaras do nosso país, também um projeto similar a esse já foi discutido, debatido também, algumas também aprovado. Então, a preocupação do senhor, nesse momento, é discutir com diversas camadas da sociedade esse projeto, né? E também com a preocupação na formação cultural das crianças e dos jovens. Sim, com certeza. Na verdade, essa foi aprovada em quase todas as cidades. O que não foi, o que está sendo bastante debatido é o projeto de lei número 37, que é a lei anti-Oruan, que é aquela que faz apologia, poder público contratando artistas que fazem essa apologia, sem limite de idades. Então, essa está dando polêmica, apresentei, foi vetado também, porque diz que não é do interesse do Poder Executivo. Porém, nós precisamos debater mais aprofundado e nós vamos correr atrás. Vou colocar outros artigos aqui, vamos apresentar novamente. Como eu digo, o poder público tem o dever legal de cuidar tanto das nossas crianças quanto
da ordem pública local da cidade. Recentemente, foi um MC contratado lá em Piracicaba. Ele acabou com o espaço público ali. Então, é isso que a gente não pode normalizar isso. O cara faz apologia ao crime, o cara levanta fuzil, o cara faz de tudo. E o crime organizado está infiltrando no Legislativo, Executivo e no Judiciário. E eu não quero que faça isso na cidade de Hortolândia. Enquanto eu for vereador, a gente vai lutar para que o crime organizado não entre na cidade, não entre no poder público. E é isso aí. Como disse, isso é democracia. A gente tem que debater e colocar as pautas e apresentar da melhor forma possível. E eu tenho certeza que lá na frente a gente vai ganhar. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo com a gente hoje. Outras novidades, outras informações a respeito desse projeto, a TV Câmara está aberta ao senhor. Eu agradeço também a sua participação com a gente aqui nessa noite e até nosso próximo encontro. Outras informações em nossas redes sociais, ao www.hortolândia.sp.leg.br. Até nosso próximo encontro.